Pasta 11, Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Julgamento. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. A lei transgredida. Certa vez, na Idade Média, um soldado mercenário, um condottieri, cujo nome não ficou registrado, salvou a cidade de Siena de um agressor estrangeiro. Como os bons cidadãos de Siena iriam recompensá-lo? Não há dinheiro ou homenagens que paguem a liberdade. Os cidadãos pensaram em fazer o mercenário senhor da cidade, mas até isso eles decidiram não bastava. Finalmente um deles tomou a palavra na assembleia reunida para debater a questão e disse: "Vamos matá-lo e depois o adoramos como nosso santo patrono." E assim fizeram. O conde de Carmagnola, entre todos os condottieri, foi um dos mais valentes e bem-sucedidos. Em 1442, ele estava a serviço da cidade de Veneza, há muito tempo em guerra com Florença, quando de repente recebeu um chamado de Veneza. Favorito do povo, ele foi recebido com todas as honras e esplendores. Naquela noite ele ia jantar com Doge em pessoa no Palácio Ducal. A caminho do palácio, entretanto, ele notou que a guarda o conduzia por um caminho diferente do de costume. Ao cruzar a famosa Ponte dos Suspiros, ele percebeu para onde estavam indo, para a masmorra. Ele foi condenado sob uma acusação falsa e no dia seguinte, na Praça São Marco, diante de uma multidão horrorizada que não conseguia entender como seu destino havia mudado tão radicalmente, ele foi degolado. Interpretação. Muitos grandes condottieri do Renascimento na Itália sofreram o mesmo destino do santo patrono de Siena e do conde de Carmagnola. Venceram várias batalhas seguidas para os seus patrões para se verem no final banidos, presos ou executados. O problema não era a ingratidão, é que havia muitos outros condottieri tão capazes e valentes quanto eles. Eles eram substituíveis, nada se perdia matando-os. Enquanto isso, os mais velhos já estavam cheios de poder, cobrando cada vez mais caro por seus serviços. Era muito melhor, portanto, acabar com eles e contratar um mercenário mais jovem e mais barato. Esse foi o destino do conde de Carmagnola, que estava começando a se mostrar petulante e independente. Ele estava tão certo do seu poder que não se preocupava em ser realmente indispensável. Esse é o destino, num grau menos violento, espera-se, de quem não faz com que os outros dependam dele. Mais cedo ou mais tarde, surge alguém capaz de fazer o mesmo trabalho com a mesma eficiência. Alguém mais jovem, mais disposto, mais barato, menos ameaçador. Seja a única pessoa capaz de fazer o que você faz e trance o destino de quem o contrata de tal forma com o seu que seja impossível livrar-se de você. Do contrário, você um dia será forçado a cruzar a sua própria ponte dos suspiros. A lei observada. Quando Otto von Bismarck se tornou deputado no parlamento prussiano em 1847, tinha 32 anos e nenhum aliado ou amigo. Olhando em volta, ele concluiu que não deveria se aliar ao partido nem dos liberais nem dos conservadores no parlamento, também a nenhum ministro em particular e certamente não ao povo. Ao rei Frederico Guilherme IV, sim, foi uma escolha estranha, para dizer o mínimo, pois o poder de Frederico estava em baixa. Homem indeciso, fraco, ele concordava sempre com os liberais no parlamento. De fato, faltava-lhe coragem e ele representava quase tudo que desagradava a Bismarck, pessoal e politicamente. Mas Bismarck cortejava Frederico dia e noite, quando os outros deputados atacavam o rei por sua inépcia. Só Bismarck o defendia. Finalmente, funcionou. Em 1851, Bismarck foi nomeado ministro de gabinete do rei. Agora ele ia trabalhar.
Repetidas vezes ele forçou a mão do rei, fazendo-o aumentar o exército e enfrentar os liberais, exatamente como Bismarck desejava. Ele trabalhava com a insegurança de Frederico quanto à sua própria masculinidade, desafiando-o a ser firme e governar com orgulho, e ele lentamente restaurou o poder do rei até que a monarquia voltou a ser a força mais poderosa da Prússia. Quando Frederico morreu, em 1861, seu irmão Guilherme subiu ao trono. Guilherme antipatizava profundamente com Bismarck e não pretendia mantê-lo por perto. Mas ele também herdou a mesma situação do irmão. Muitos inimigos desejavam lhe tomar o poder. Na verdade, ele pensava em abdicar, sentindo não ter força suficiente para enfrentar essa precária e perigosa posição. Mas Bismarck se insinuou mais uma vez, ficou ao lado do novo rei, deu-lhe força e o incentivou a agir com firmeza e decisão. O rei passou a depender das táticas violentas usadas por Bismarck para manter seus inimigos afastados, e apesar da sua antipatia pelo homem, não demorou a nomeá-lo primeiro-ministro. Os dois discutiam com frequência sobre política. Bismarck era muito mais conservador, mas o rei compreendia sua própria dependência. Sempre que o primeiro-ministro ameaçava renunciar, o rei cedia, sempre, e era de fato Bismarck quem definia a política de Estado. Anos mais tarde, os atos de Bismarck como primeiro-ministro da Prússia levaram vários estados alemães a se unir, formando um só país. Agora Bismarck conseguiu convencer o rei a se deixar coroar imperador da Alemanha. Mas era Bismarck realmente quem tinha alcançado o ápice do poder. Como o braço direito do imperador, como chanceler imperial e cavaleiro armado, ele movia todas as alavancas. Interpretação. A maioria dos jovens e ambiciosos políticos, visando a paisagem política da Alemanha da década de 1840, teria tentado construir uma base de poder entre aqueles mais poderosos. Bismarck viu as coisas de outra forma. Unir forças com os poderosos pode ser tolice. Eles o engolirão, como o Doge de Veneza engoliu o Conde de Carmagnola. Ninguém vai depender de você se já for suficientemente forte. Se você é ambicioso, é muito mais sensato procurar governantes ou mestres fracos com quem poderá criar uma relação de dependência. Você se torna a força deles, a sua inteligência, o seu suporte. Quanto poder você tem, se eles se livrarem de você, todo o edifício vem abaixo. A necessidade governa o mundo. As pessoas raramente agem se não forem forçadas a isso. Se você não se faz necessário, será eliminado na primeira oportunidade. Se, por outro lado, você compreender as leis do poder e fizer com que os outros dependam de você para o bem-estar deles, se você puder contrapor a fraqueza deles com o seu próprio ferro e sangue, na frase de Bismarck, então você sobreviverá aos seus senhores, como fez Bismarck. Você ficará só com os benefícios do poder, sem os seus espinhos. Assim, um príncipe sábio pensará em como manter todos os seus cidadãos e em todas as circunstâncias dependentes do Estado e dele, e aí eles serão sempre confiáveis. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. As chaves do poder. Poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O senhor precisa dos seus serviços, ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele ficaria em grandes dificuldades, ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o senhor a fazer o que você quer. É o caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei, que, na verdade, controla o rei.
Bismarck não teve de intimidar Frederico ou Guilherme para fazer o que ele pedia. Simplesmente deixou bem claro que, se não conseguisse o que queria, ia embora, deixando o rei sem saber para que lado se virar. Os dois reis em breve estavam dançando conforme a música de Bismarck. Não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência. O poder implica um relacionamento entre as pessoas. Você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões ou até como senhores fracos que servem de fachada para você. O homem totalmente independente viveria numa cabana na floresta, estaria livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir de um tipo inverso de independência. A necessidade que eles sentem de você o deixa livre. Luís XI, 1423-1483, o grande rei Aranha da França, tinha um fraco por astrologia. Na corte havia um astrólogo a quem ele admirava, até que um dia o homem previu que uma senhora da corte morreria dentro de 8 dias. Quando a profecia se realizou, Luís ficou assustadíssimo, achando que o homem tinha assassinado a mulher para provar a sua competência, ou então era tão versado na ciência que seus poderes representavam uma ameaça para o próprio Luís. De uma forma ou de outra, ele tinha de morrer. Uma noite, Luís mandou chamar o astrólogo até o seu quarto, no alto do castelo. Antes que ele chegasse, o rei disse aos criados que fariam um sinal para eles erguerem o astrólogo, levá-lo até a janela e atirá-lo lá de cima, a quase 100 metros de altura. O astrólogo chegou logo, mas antes de dar o sinal, Luís resolveu lhe fazer uma última pergunta. Você diz conhecer a astrologia e saber o destino das pessoas. Então me diga, qual será o seu destino e quanto tempo ainda viverá? Morrerei 3 dias antes de Vossa Majestade, o astrólogo respondeu. O rei não deu sinal. A vida do homem foi poupada. O rei Aranha não só protegeu o seu astrólogo durante toda a sua vida, como o enchia de presentes e fazia questão de que fosse tratado pelos melhores médicos da corte. O astrólogo morreu anos depois da morte do rei, desmentindo o seu poder de profecia, mas provando a sua perícia no poder. O modelo é este. Faça com que os outros dependam de você. Livrar-se de você pode significar um desastre, até a morte, e o seu senhor não ousará desafiar a sorte, tentando descobrir se isso é verdade. Há muitas maneiras de alcançar essa posição. A principal é possuir talento e capacidade criativa insubstituíveis. Durante o Renascimento, a maior dificuldade para o sucesso de um pintor era encontrar o patrono certo. Ninguém melhor do que Miguel Ângelo sabia disso. Seu patrono foi o Papa Júlio II. Mas os dois discutiram sobre a construção do túmulo de mármore do Papa, e Miguel Ângelo deixou Roma desgostoso. Para espanto das pessoas que giraram em torno do Papa, não só ele não despediu o artista, como foi atrás dele e, no seu jeito arrogante, lhe implorou que ficasse. Miguel Ângelo, ele sabia, poderia encontrar outro patrono, mas ele jamais encontraria um outro Miguel Ângelo. Você não precisa ter o talento de um Miguel Ângelo, basta uma habilidade para que o destaque da multidão. Você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo com o seu talento particular. E se na realidade você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é. Aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados lhe dá uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa, e você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. E isto é o que se entende por destinos entrelaçados. Como a era que vai se agarrando no muro, você está tão enredado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali.
E você não precisa necessariamente ficar entrelaçado como o senhor. Outra pessoa ficará, desde que ela também seja indispensável na cadeia. Um dia, Harry Cohn, presidente da Columbia Pictures, recebeu no seu escritório um grupo desanimado de executivos. Era 1951, no auge da caça às bruxas do movimento anticomunista em Hollywood, conduzida pela Comissão de Atividades Anti-Americanas do Congresso dos Estados Unidos. Os executivos traziam más notícias. Um dos funcionários, o roteirista John Howard Lawson, tinha sido apontado como comunista. Tinham de se livrar dele imediatamente ou incorrer na ira da comissão. Harry Cohn não era um liberal fanático. De fato, sempre foi um republicano reacionário. Sua figura política favorita era Benito Mussolini, que uma vez ele fora visitar e cuja fotografia guardava numa moldura pendurada na parede. Se odiasse alguém, Cohn chamava de bastardo comunista, mas, para o assombro dos executivos, Cohn lhes disse que não despediria Lawson. Ele o manteve não porque fosse um bom roteirista, havia outros muito bons em Hollywood. Ele o manteve porque escrevia papéis para Humphrey Bogart, e Bogart era um astro da Columbia. Se Cohn se metesse com Lawson, arruinaria um relacionamento muito lucrativo, que valia mais do que a terrível publicidade que o seu desafio à comissão gerou. Henry Kissinger conseguiu sobreviver a muitas sangrias na Casa Branca de Nixon, não porque fosse o melhor diplomata que o presidente poderia encontrar. Havia outros ótimos negociadores, e também não porque os dois se dessem bem. Eles não se davam, nem compartilhavam das mesmas crenças e políticas. Kissinger sobreviveu porque estava arraigado em tantas áreas da estrutura política que o seu afastamento representava o caos. O poder de Miguel Ângelo era concentrado, dependia de uma só habilidade, a sua habilidade de artista. O de Kissinger era abrangente. Ele se envolveu em tantos aspectos e departamentos da administração que esse envolvimento se tornou um trunfo na sua mão. E também lhe conquistou muitos aliados. Se você conseguir uma posição como essa, vai ser perigoso se livrar de você. Surgirão vários tipos de interdependências. Ainda assim, a forma concentrada de poder dá mais liberdade do que a abrangente, porque os que a possuem não dependem de um senhor em particular ou de uma posição particular de poder para a sua segurança. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto. Sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas, o seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram esta posição por séculos. Eles podem fazer ou derrubar um rei, ou como no caso de J. Edgar Hoover, um presidente. Mas o papel é tão cheio de inseguranças e paranoias que o poder que ele confere quase se anula. Você não descansa. E de que serve o poder se não lhe dá tranquilidade? Um último aviso. Não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você. Mas, como disse Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. O medo você pode controlar, o amor não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como amor ou amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. Imagem. Trepadeira com muitos espinhos. Embaixo, as raízes se espalham profundas. Por cima, a trepadeira se emaranha. Nos arbustos, se enrosca nas árvores, postes e beirais de janela. Livrar-se dela dá tanto trabalho que é mais fácil deixá-la subir. A autoridade. Faça as pessoas dependerem de você. Ganha-se mais com essa dependência do que cortejando-as. Quem já saciou a sua sede dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade e a decência e depois o respeito. A primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva a esperança,
porém nunca satisfeita, manter até um patrono real sempre precisando de você. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. O lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores, ficar sozinho, sem depender de ninguém. Esse é o impulso monopolista de um J.P. Morgan ou de um John Rockefeller, eliminar toda a concorrência, ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado, melhor. Toda independência tem o seu preço. Você é forçado a se isolar. Os monopólios, com frequência, se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo os inimigos se unirem contra eles. O impulso para o controle total é muitas vezes pernicioso e inútil. A interdependência é a regra. A independência, uma rara e quase sempre fatal exceção. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua, portanto, e seguir esta regra do que procurar o inverso. Você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo, e o senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você. Notas. Os 2 cavalos. 2 cavalos transportavam 2 cargas. O da frente ia bem, mas o de trás era preguiçoso. Os homens começaram a empilhar a carga do cavalo de trás sobre o da frente. Depois de transferirem tudo, o cavalo de trás, aliviado, disse para o da frente: "Labuta e sua. Quanto mais você tentar, mais terá de sofrer." Ao chegar à taverna, o dono falou: "Por que devo alimentar 2 cavalos se transportei tudo num só? É melhor dar a um toda a comida que ele quiser e cortar a garganta do outro. Pelo menos aproveita o couro." E assim o fez. Fábulas, Leon Tolstói, 1828-1910. O gato que passeava sozinho. Aí a mulher riu e deu uma tigela de leite branco e morno para o gato, dizendo: "Ó, gato, você é tão inteligente quanto o homem, mas lembre-se de que fez um trato comigo, não com o homem e o cão, e não sei o que eles farão quando chegarem à casa." "O que me importa?" disse o gato. "Se tenho meu lugar na caverna, perto do fogo, e meu leite branco e morno 3 vezes por dia, não me interessa que o homem e o cão podem fazer." E a partir desse dia, meu amado, de cada 5 homens honestos, 3 jogarão coisas sobre o gato, quando o virem, e todos os cães honestos o escorraçarão a árvore acima. Mas o gato também cumpre a sua parte no trato. Ele mata os ratos e é gentil com os bebês quando está em casa, desde que não lhe puxem o rabo com muita força. Mas depois e nos intervalos, e quando a lua se ergue no céu, vem a noite. Ele é o gato que passeia sozinho, e para eles todos os lugares são iguais. Ele sai pelos bosques silvestres molhados, sobe nas árvores silvestres molhadas, ou nos telhados silvestres molhados, abanando a cauda e caminhando pelos seus ermos silvestres. Just So Stories, Rudyard Kipling, 1865-1936. O olmo e a trepadeira. Uma jovem e extravagante trepadeira, futilmente ambicionando independência e gostando de se espalhar à vontade, desprezou a aliança de um olmo imponente que crescia ali por perto e namorava seus abraços. Tendo crescido até uma certa altura, sem nada para sustentá-la, ela lançou seus ramos delgados a uma distância muito incomum e excessiva, chamando o vizinho para ver como não precisava da sua ajuda. "Pobre arbusto pretensioso", respondeu o olmo, "como é incoerente a sua conduta. Se você fosse mesmo independente, usaria a sua seiva para engrossar o seu caule, que desperdiça em vão uma folhagem inútil. Em breve a verei rastejando no chão, mas com o estímulo, na verdade, de muitos da raça humana, que, ébrios de vaidade, desprezaram a economia e que, para apoiar por um momento a sua vã ostentação de liberdade, exauriram a própria fonte em gastos frívolos." Fables, Robert Dodsley, 1703-1764. Fim de notas.